Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live comigo, Esté Moia. Estou aqui para fazer uma live devocional, então a gente vai ler um pouquinho da palavra, da Bíblia, a palavra de Deus. E o tema da nossa live de hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre o medo. Quem é que não sente medo, não é, lindezas? Acho que todos nós experimentamos esse sentimento muitas vezes ao dia e em muitas circunstâncias, né? O medo muitas vezes fala mais alto e isso nos impede muitas vezes de fazer coisas, né? De realizar coisas, de ir a lugares, de falar com pessoas. Quantas vezes nós deixamos de viver coisas preciosas de Deus porque temos medo, porque estamos com medo latente no nosso coração, né? E ele acaba ocupando o lugar que deveria ser de Deus no nosso coração, né? Que é a confiança, que é o amor, que é a perseverança, que é a fé. Em Hebreus fala muito, né, do que é a fé. Inclusive é um livro que eu vou começar a ler logo menos. E eu sei que é um livro de Mateus. Foi até o meu devocional de ontem e me marcou muito. Então eu vou ler aqui para vocês. Mateus 26, tá? Então, que vai dar embasamento para essa nossa reflexão de hoje, né, sobre medo, está, né, na verdade, em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui, a partir do versículo 33, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, gente. A partir do versículo... a partir do versículo 33, tá? Eu ia pegar um pouquinho acima, mas eu acabei deixando aqui só a partir do versículo 33. Mas é Mateus capítulo 26, esse capítulo todo é muito especial, né? O momento onde Jesus começa já a falar, né? Que ele vai viver a crucificação, vai passar pela crucificação. E aí eu peguei uma parte, gente, que me tocou muito, que é onde Jesus diz a Pedro, né, que ele vai ser... Jesus diz, né, aos discípulos que ali entre eles tem, né, alguém que vai negá-lo, alguém que vai traí-lo, né, então ele já fala, já anuncia sobre a traição de Judas, né, e também sobre a negação que ele vai receber de Pedro. E aí eu começo a leitura, onde, né, versículo 33, onde Pedro responde a Jesus e diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Responde Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Deixa eu anotar aqui, gente, calma aí que eu vou deixar aqui anotado que é live devocional, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 33. Tema: medo. Eu vou deixar aqui, é só meio ruim aqui no TikTok, gente, que a gente não consegue deixar fixado por muito tempo, né? É ruim isso, né, gente? Não poder deixar fixado, né? Mas, enfim, vou tentar deixar aqui o máximo de tempo. Quando sumir, eu coloco de novo. Então, amores, quem está entrando aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E nós vamos refletir sobre essa passagem de Mateus, Mateus capítulo 26, né? Onde Jesus fala, né, que Pedro vai negá-lo. Ainda antes do galo cantar, Pedro vai negá-lo 3 vezes. E aí ele diz, né, imagina, né, como quem diz assim, imagina, eu não vou de forma alguma, né? Pode ter certeza que eu não vou de forma alguma te negar, ainda que se for preciso que eu morra contigo, eu farei isso, eu nunca te negarei.
né? E todos os outros discípulos disseram o mesmo, né? Que não iam negar jamais, né, Jesus. E aí, então, a gente segue, né, com o texto e diz assim, né, que então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, não, calma, Ai, gente, enfim, Jesus foi para um lugar com seus discípulos e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. E aí, né, tem toda, eu acho que é muito bonita essa parte, assim, Getsemane. Mas eu não sei como é que se fala, gente. Getsemine, como que se fala esse nome? Enfim, só continuando aqui a leitura, gente, que eu quero, né, a parte importante aqui é a parte que Jesus, de fato, né, vê, quer dizer, Jesus não, Pedro, o momento onde ele é questionado, né, sobre Jesus e que, de fato, ele nega a Jesus. Eu vou continuar aqui, vocês estão me mandando aqui, Getsemane. Estão me mandando aqui como que pronuncia, gente. Mas isso não é importante pra gente. Enfim, Jesus se retirou ali, né? Foi orar. Eu acho, aliás, que essa parte é muito bonita, né? Quando a gente vê esses momentos de Jesus onde ele vai orar, onde ele vai falar com o Pai, né? Onde ele vai falar com Deus. E isso é de uma humildade, né, gente? Porque eu fico pensando assim, caramba, né? Jesus que era Jesus, ele se retirava, né? Ele tinha momentos ele dedicava o tempo dele para conversar com Deus, né? Ele se retirava ali, ele silenciava e ele ia conversar com Deus, ele ia pedir para que Deus Pai o fortalecesse, né? Para que Deus Pai tirasse aquilo que ele estava, continuasse dando a certeza a ele no coração dele, né? De que a vontade do Pai era a vontade dele. Então, em todo o tempo, gente, Jesus estava muito ali, né, conectado, buscando ao Pai. Então, só que Jesus é Jesus, né, gente? Então, assim, quem somos nós, né, para achar que a gente sabe alguma coisa ou para achar que nós somos fortes o suficiente, né? Quantas vezes a gente não se sente forte o suficiente e acha que nem precisa orar, nem precisa, né, passar um tempo ali de qualidade com Deus, conversando com o nosso Pai, né? Se até Jesus, que é Jesus, fazia isso, né, se retirava e orava, né, conversava com Deus, quem somos nós para não fazermos isso, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Que legal, a Patrícia falou que me acompanha desde 2016. Eu não tô acreditando, Patrícia. É muito tempo. Você percebeu muitas mudanças nesse tempo? Me conta aqui que eu vou ler depois, tá? A Edmara falou, e os apóstolos na primeira oportunidade cochilavam. Pois é, na primeira oportunidade que eles tinham, gente, né, de ficar ali em vigilância, de ficar ali atentos, né, eles dormiam. Tanto é que tem uma passagem, eu acho que é aqui em Mateus mesmo, acho que eu li tipo antes de ontem, que Jesus fala isso, né? Quando ele chega, ele pede para os discípulos, né, ficarem orando, vigiando, e quando ele chega, os discípulos estão todos dormindo. E quando eles têm que dormir, descansar, eles ficam agitados com medo, né? Porque tem uma outra passagem que Jesus estava ali dormindo, né, descansando, e aí os discípulos estão ali desesperados, acho que tá rolando uma tempestade, e aí eles ficam com medo e acordam Jesus, e Jesus diz, ora, homens de pequena fé, né, que enquanto era para eles estarem descansando na confiança, né, dessa providência, de que Deus estava cuidando de tudo, de que estava tudo bem, né, de que estava tudo ali sob controle, digamos assim, né, de Deus Pai, que eles estavam sendo cuidados ali, né? Enfim, era só o momento deles realmente descansarem, né? Jesus já estava, já tinha dito, né? Já estava tudo bem, né? E eles estavam ali agitados. E quando era para eles estarem atentos, né? Acordados, eles estavam o quê? Dormindo. Ai, gente, ó, os discípulos são muito iguais a nós, né? Mas tudo ao contrário, gente. Muito obrigada pelos presentes que vocês estão me enviando, viu, gente? Cada presente é muito especial, é muito significativo para mim aqui no TikTok. E não se esqueçam de dando os coraçõezinhos conforme eu vou falando, tá? Até para eu saber se o que eu estou falando tá fazendo sentido para vocês ou não. Então, quanto mais vocês derem coraçõezinhos, mais eu entendo que que está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Olha só, a Yas falou, estava fazendo uma devocional ontem exatamente sobre medo,
mas fiz sobre Moisés e a missão dada a ele. Uau, Yas! Que coisa! Olha só, estamos conectadíssimas. Foi ontem mesmo que eu li essa passagem e me veio muito essa questão do medo no meu devocional de ontem também, embora eu quis trazer hoje, né? Porque ontem nós não tivemos live. Olha só, a Midian falou assim que a mudança é nítida. Eu perguntei para ela, né, se ela tinha notado muita mudança em mim e ela disse: a mudança é nítida. Uma pessoa totalmente que se encontrou. Amém. Sigo me encontrando, viu? Não é um caminho, né? Não é uma coisa só, mas eu sigo me encontrando até mesmo, né? Porque nossa identidade em Jesus, nossa identidade em Cristo vai sendo aperfeiçoada, né, gente? Eu vi muito isso nesse retiro, sabe? Eu vou entrar ainda nesse assunto, mas eu sinto que é só o caminho de uma jornada, sabe? E essa jornada, gente, essa jornada espiritual, né, com Jesus, ela tem muitas fases, né? Então eu sinto que eu adentrei aí uma fase mais profunda, de mais intimidade com Jesus mesmo, e é só o começo, né? Ainda tem muito para eu descobrir, ainda tem muito para eu experimentar, e creio que realmente Deus vai me surpreender nessa caminhada, porque Deus sempre surpreende. João, muito obrigada! Já chegou chegando, me dando um buquê de flores. Adorei, João. Obrigada, querido. Então, amores, ó, continuando a leitura aqui da Bíblia, tá, gente? Eu vou ler agora a parte em que, de fato, Pedro nega a Jesus, que está no versículo, a partir do versículo Mateus 26 ainda, tá? A partir do versículo 69. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio. Ah, calma, só um parênteses. Antes de eu ler essa parte, eu quero lembrar que Jesus já tinha falado a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E Pedro fala assim, declara: ainda que seja preciso que eu morro contigo, eu nunca te negarei, Jesus. Ele tinha dito isso. Ele falou que ele poderia morrer com Jesus, mas ele não negaria. Pois bem, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este nome. Olha isso, gente, ele começou a lançar maldições e a jurar, ele jurava: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Gente, esta palavra para mim foi muito forte. Por quê? Vamos nos colocar no lugar dos discípulos, né? Eu acho que os discípulos, eles representam, é como se os discípulos, eles representassem facetas da nossa personalidade. Acho que todos nós temos um pouco de cada discípulo dentro de nós, né? E eu achei muito forte isso, sabe? De Pedro negar a Jesus 3 vezes. Ele jura ainda por cima, né? Ele jura: não conheço este homem. Ainda, né? Além dele jurar, ele ainda começa a, como diz aqui em Mateus 26, versículo 74, ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Só que, gente, Pedro era apaixonado por Jesus. Ele era de verdade apaixonado por Jesus. Ele tinha fé em Jesus, ele acreditava, ele cria em Jesus de todo o coração. Ele amava a Jesus, ele era realmente um homem apaixonado por Jesus. Ele confiava nos mandamentos de Jesus, ele confiava naquilo que Jesus pregava, né? Ele confiava de todo o coração. Porém, ele sentia
Medo. Ele tinha medo. Medo da morte, medo de ser julgado, medo das pessoas, né? Medo do que poderia acontecer a ele se ele, né, falasse que de fato caminhava com Jesus. Então, gente, isso é muito forte, porque eu fiquei pensando, né? Como eu disse a vocês, a gente deve se colocar no lugar dos apóstolos, né? Reconhecer em nós esse lugar igual aos apóstolos, né? Quantas vezes a gente fala que a gente ama a Jesus, a gente de fato ama muitas vezes. De fato, muitas vezes a gente realmente quer seguir a Jesus, a gente tem fé nele, a gente crê nele de todo o nosso coração. A gente faz a nossa oração de entrega, né? A gente entrega a nossa vida, a gente entrega a nossa mente, a gente entrega o nosso coração. A gente quer viver uma vida com Jesus, porém, entretanto, todavia, quando chega uma oportunidade para a gente assumir Jesus e falar, é Jesus quem controla esse barco chamado vida, a gente o nega. E o que eu quero dizer com esta negação? A gente tem vergonha de falar de Jesus, a gente não confia nos planos de Jesus, então a gente quer fazer do nosso jeito. Quantas vezes a gente sente, brota dentro de nós o não sei, mas a gente quer achar que sabe, a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente fala, não, eu tenho que saber. Como assim não sei? Né? Não, eu sei sim, é isso, esse é o caminho, essa é a coisa certa a se fazer. E a gente não consulta a Jesus, a gente não consulta a Deus, nosso Pai. A gente não pergunta a Jesus se essa é a vontade dele para nós, porque na verdade a gente quer que seja, a gente quer que aconteça a nossa vontade. E a gente não tem a humildade e a confiança de reconhecer que talvez a nossa vontade não seja a mesma vontade que Jesus tem para a nossa vida. E nisso nós estamos negando a Jesus. Então, às vezes a gente nega a Jesus falando sim, quando na verdade a gente quer falar não. Quando a gente dá um sim para alguém e a gente está sentindo que o que Jesus quer é um não. Às vezes a gente sente que a gente não deve para determinado lugar, mas para não desagradar o outro, a gente vai e a gente nega a Jesus. Às vezes a gente nega a Jesus quando a gente briga com alguém, quando a gente culpa alguém. A gente sabe que, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus, a gente não tem que culpar o nosso irmão, a gente não tem que amaldiçoar o nosso irmão, a gente não tem que causar mais guerra entre mim e o meu irmão, né? E o que a gente faz? A gente cutuca, a gente põe lenha na fogueira, a gente faz fofoca, a gente culpa mesmo, fala mal, né? Briga. Nisso nós estamos negando a Jesus. Ai, que linda, Kate. Amém. Que linda. Ela falou que ela vê muitas mentiras nas lives, mas que ela sente muita paz quando ela me vê falar. Vejo verdades. Que linda, Kátia. Amém. Eu tô falando tudo verdade mesmo, coisas que eu sinto, que eu penso, que eu tenho refletido. E assim, gente, o Léo falou que perdeu o foco dele em Deus. Léo, fica aqui que até o final dessa live eu tenho certeza que você vai conseguir se conectar de novo, novamente a Deus. Eu creio nisso, Léo. Tem muitas pessoas aqui, ó, somos mais de 130 pessoas aqui conectadas, juntas e unidas, né? Em busca dessa conexão com Deus, com Jesus. Então fica aqui, porque Jesus é uma promessa dele, gente, é uma garantia dele. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui, porque nós estamos aqui reunidos para falar sobre ele. Então fica aqui, Léo, porque eu tenho certeza que você não vai sair dessa live da mesma forma que você entrou. A Érica falou forte essa palavra. Pois é. Adassa, que alegria você aqui, amore! Érica, essa palavra é muito forte, gente, porque vocês reconhecem que todos nós somos como Pedro, gente. A gente ama a Jesus, a gente quer seguir a vontade dele. A gente ama, a gente acredita nele. Mas o nosso ego, nosso eu ainda é tão grande, gente. Nós somos tão arrogantes que a gente nega a Jesus. Porque a gente não quer desagradar o outro,
porque a gente quer ter o controle da nossa vida, porque a gente tem vergonha muitas vezes. Olha que simbólico. A Edmara me perguntou lá no Instagram, Esté, você sempre foi cristã, né? Você sempre falou de Jesus nas suas lives, mas você nunca, na verdade, você nunca, você se denominava, como que você falou, Edmara? Me escreve aqui, mas ela meio que quis dizer assim que eu, por mais que eu falasse coisas de Deus e tudo mais, eu acho que eu nem falava tanto de Jesus especificamente, né? Eu falava mais de Deus. Mas eu falava, mas assim, né, de uma forma meio camuflada, né, uma forma meio subentendida. E ela perguntou o que mudou, né, enfim. E eu sinto mesmo, gente, eu falava do amor, com o amor de Jesus, falava do amor dele. Mas assim, eu não bancava tanto, né, gente, falar tão explicitamente sobre Jesus, né, nas minhas redes sociais. E eu confesso, gente, que vem muito disso, assim, dessa. Uma vergonha mesmo, sabe? É uma vergonha de falar de Jesus, falar da Bíblia, né? Porque tem muitos julgamentos nisso, né? Eu convivo no meio de pessoas, vocês sabem, vocês conhecem muitas das minhas amizades, são pessoas que, né, não condiz tanto, parece, assim, né? Parece que eu vou ser julgada, né? Não vou ser aceita por aquele meio. Então, assim, por vergonha mesmo, gente, tá? Eu abro meu coração com vocês e tô falando a verdade, porque muitas vezes a gente quer se sentir pertencente a um meio, só que é um meio que não agrada ao coração de Deus, sabe? É um meio onde Deus não é bem-vindo ali. E aí, cabe a nós uma decisão. Qual é a mesa em que eu vou me sentar? Qual a mesa, gente? Qual é a mesa que você vai sentar? É a mesa que Jesus é bem-vindo ali? É uma mesa que te chama para mais perto do amor de Deus, do amor de Jesus? Ou é uma mesa onde você nem pode falar do nome dele? É uma mesa onde ele não é bem-vindo? É uma mesa que talvez não te leve para mais perto dele? Ganhei um coração, obrigada, João. E isso é muito forte, gente, porque às vezes nós estamos em mesas que a gente não deveria estar e a gente está porque a gente quer ser aceito, porque a gente ainda vê muitos ganhos nessas mesas, mesmo quando a gente sabe que não é uma mesa onde Jesus está presente, onde Jesus seria bem-vindo. E aí, né, é difícil, Iane, é forte, é difícil, gente, porque muitas vezes essa mesa essa mesa onde Jesus não é bem-vindo, muitas vezes é a mesa que a nossa família está assentada, é a mesa onde os nossos melhores amigos estão sentados, é a mesa onde as pessoas do nosso trabalho estão sentadas. E eu tô falando de algo que eu vivo, né? Eu vivo num meio muito complicado, né? Muito complexo, né? Não é fácil, gente. Você pensa que é fácil? É um meio onde, né? O que que faz sucesso hoje em dia, né? O que que a massa valoriza? O que que faz sucesso? É falar de Jesus? Né? O que que chama atenção? O que que dá engajamento? É complexo, gente. É muito complexo. Só que é isso. É a gente fixar os nossos olhos em Jesus e não negar a Ele. Porque Pedro o negou pelos mesmos motivos que muitas vezes eu nego. Por medo. Medo da morte, né? Medo de ser preso, medo de ser humilhado. Que são os nossos medos, gente. Nós temos medos de sermos rejeitados pelas pessoas que a gente ama. Nós temos medo dos nossos planos não darem certo, né? Vai que as pessoas do seu trabalho começam a fazer bullying com você. Vai que os seus amigos começam a fazer bullying com você. Vai que a sua família começa a fazer, né, a falar que você não é tão legal assim, começa a te acusar. Sem contar na questão das decisões, né, de colocar realmente Jesus à frente das nossas decisões, à frente dos nossos quereres.
E muitas vezes a gente entregar os nossos quereres a Ele, às vezes a gente quer tanto uma coisa, só que não é da vontade de Deus aquilo que a gente tanto quer. E aí a gente se revolta, né? A gente fala, não, eu vou fazer dar certo, eu vou conquistar aquilo que eu tanto quero. Isso é negar a Jesus. Travou, gente? Olha só, olha que legal, gente. A Edmara falou. Eu sentia medo de ficar sozinha. A Edmara falou, eu sentia medo de ficar sozinha. E isso aconteceu, mas vale a pena. O Cláudio falou, mas ser rejeitado é normal. Temos que criar a nossa própria identidade. Cláudio, perfeito. Sabe por quê? Ai, João mandou um coração, que lindeza. Olha só, Cláudio, o que você falou é muito importante, faz parte do que eu aprendi nesses dias, gente, no retiro cristão que eu fui, que foi maravilhoso, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Porque quando nós estamos com a nossa identidade firmada em Deus, firmada em Cristo, né, em Jesus, quando nós estamos com a nossa identidade realmente formada nele, nós podemos ser rejeitados, podemos ser excluídos, podemos ficar sem emprego, podemos ficar sem dinheiro, podemos ficar sem um amor, podemos ficar de qualquer maneira, porque isso não vai roubar a nossa paz, isso não vai tirar o foco da nossa mente, que é Jesus. A questão é que nós não temos muitas vezes a nossa identidade firmada nele. A nossa identidade muitas vezes, na verdade, todos nós, né, gente? Eu vou falar a real, todos nós. Temos a nossa identidade firmada no nosso ego, que é na nossa persona, nossa personalidade. E a nossa personalidade, o nosso ego, vai sempre querer ser aceito. Sempre, gente. E nunca vai estar bom o suficiente, a gente nunca vai se sentir amado o suficiente, né? Nós vamos viver com essas inseguranças, nós vamos viver com esses medos, né? E vamos querer viver agradando as pessoas. Como é difícil, gente. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem assim, que eu reconheço que para mim ainda é um grande exercício. Você chega na casa de alguém, a pessoa fez um almoço, falou assim: "Olha, preparei um almoço especial para você, para te receber". Aí a pessoa faz aquele prato justamente que você não come. E aí? Você vai falar a verdade para a pessoa ou não? Ou você vai fingir que você come só para agradar, só para não ficar chato, só para, né, não criar essa cena constrangedora de você decepcionar a pessoa? Vocês percebem como é difícil, gente? E aí entra o que eu falei para vocês. Quantas vezes a gente fala sim, quando na verdade a gente quer falar não, não. Quantas vezes a gente fala não querendo falar sim? Só que a mentira, né, quem é o pai da mentira? Quando nós não somos sinceros com o que a gente está sentindo, com a direção que Deus nos deu ao nosso coração, a quem nós estamos dando sim? Olhem que sério isso, gente. Não é brincadeira, isso é muito sério. Quando Deus te dá uma direção, quando Ele coloca algo no seu coração e você não cumpre com aquilo, a quem você está dando sim? A quem você está servindo? Pararam para pensar nisso já? E toda essa nossa identidade, pra gente, como eu disse, né? Eu acabei de participar, gente, de um retiro cristão maravilhoso, que foi muito forte pra mim, mexeu muito, muito com coisas internas minhas, assim. É profundo, né, João? Gente, a gente leva uma vida, gente, no automático, né? Aonde a gente fala Deus, Deus, Senhor, Senhor. E se Jesus baixasse aqui agora, talvez ele olharia para nós, nós falaríamos: Jesus, meu Senhor, Jesus maravilhoso, que alegria te ver, que alegria estar aqui na tua presença. Ele olharia para nós e falaria assim: eu te conheço? Você caminha comigo mesmo? Tem certeza? Tem certeza que você caminha comigo? Tem certeza que eu sou o seu Senhor? Ou você só diz Senhor, Senhor de palavras, de boca, mas não de coração? Porque essa é a questão, gente. Entende quando Pedro nega a Jesus? Será que nós temos vivido Jesus? Nós temos dado sim a Ele?
Ou nós temos falado Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, da boca para fora, quando é conveniente a nós. E aí quando nós negamos a Jesus, quando nós não damos o sim a Ele de fato, de todo o nosso coração, pensem nisso, gente. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos dando sim? É algo muito profundo, é algo muito sério. E não é pra gente ter medo, tá, gente? Não é pra gente ter medo, porque Jesus é o Rei dos Reis, né? O inimigo, né, já foi derrotado. O inimigo já foi derrotado, gente, é uma certeza essa. Ele já foi derrotado. Só que eu quero mostrar pra vocês, eu quero evidenciar pra vocês o quanto nossa fé é pequena. O quanto a nossa fé, muitas vezes, ela é duvidosa. O quanto a gente ainda precisa, sabe, ter a humildade e reconhecer que nós não sabemos o caminho, que nós carregamos muitos medos no nosso coração e que o nosso ego, gente, ainda é muito, muito grande. E foi isso que eu percebi nesse retiro cristão, que foi super intenso. Eu percebi, gente, que eu ainda tenho muito o que caminhar nessa estrada com Jesus, porque eu ainda tenho muitos medos, eu ainda olho muito para os lados, né? A gente ainda olha muito para os lados, gente, para aquilo que a gente quer realizar, para aquilo que a gente quer conquistar, para os títulos que a gente quer ter, para o reconhecimento que a gente quer ter, para os sims do nosso ego. E aí a gente nega, né, a missão que Jesus nos deu, o propósito pelo qual nós nascemos. Tem uma música que diz assim: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Vocês conhecem essa música? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Gente, essa música é tão maravilhosa. Não reparem na minha voz, gente. Eu não sou cantora, não. Só canto no chuveiro. E ainda tô resfriada. Ó. Mas, só, né, uma brincadeira aqui com vocês, só pra expressar mesmo. Que essa música eu acho ela maravilhosa, gente. É pra te adorar, ó Rei dos Reis, que eu nasci. O nosso propósito, gente, por isso que eu falo, ninguém está nesse mundo ao acaso. Ninguém nasce, gente, por acaso. Não existe isso. Não existe, Andressa, obrigada. Não existe alguém estar nesse mundo, você ter nascido, você estar respirando agora, se não houvesse um sim de Deus, do Criador, para que você estivesse aqui agora, para que você estivesse aí com saúde, respirando, com o seu coração batendo. Quem é que abastece, gente, a nossa vida? Quem é que sustenta a nossa vida? Da onde vem a nossa vida? Vem de Deus, vem do nosso Criador. É Ele quem sustenta a nossa vida. Não é a comida que a gente come, gente. Não é a comida que a gente come. Não é a água que a gente bebe. Quem sustenta a vida que há em nós é Deus. É Ele. Quem nos dá saúde é Ele. E então, se você nasceu, se você está agora aqui vendo essa live, é porque Deus está agora abastecendo a sua vida. Ele está agora sustentando a sua vida, cuidando de você. Gente, olha, parem para pensar nisso. Deus está agora abastecendo, cuidando, zelando pela tua vida. E é por isso que o teu coração está batendo e que o ar está se renovando aí nos seus pulmões. Vocês têm consciência disso? Vocês já pararam para entrar em contato com essa verdade? Isso é muito, muito lindo. Então, todos nós temos um propósito para estarmos aqui agora, gente. Só que
a gente esquece que Deus nos concede a vida por um propósito maior, que é conhecer a Ele, é nos relacionarmos com Ele. E ao nos relacionarmos com Ele, nós temos a motivação de nos relacionarmos melhor com os nossos irmãos. Porque afinal de contas, por que somos irmãos? Porque Deus Pai, Deus Criador, está abastecendo a vida de cada uma dessas pessoas. Olha só, Jeremias 1, versículo 15, que o Fê mandou aqui. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha que coisa linda, gente. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Lê isso em primeira pessoa com o seu nome. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, Felipe. Ouve Jesus falando isso para você. Adassa, antes de formá-la no ventre, eu o escolhi, Adassa. Antes de formá-la no ventre, eu o escolhi, Cláudio. Antes de formá-la no ventre, eu a escolhi, Edmara. Sandra, antes de formá-la no ventre, eu a escolhi, Sandra. Gente, coloquem em primeira pessoa, coloquem com o nome de vocês. Antes, vamos entrar em sintonia, vamos entrar em contato com isso que a gente está falando. Antes de formá-lo no ventre, Jesus já tinha me escolhido, gente. Isso é muito emocionante. E ainda assim, a gente duvida que Ele está cuidando de tudo. A gente duvida que nós somos amados. Ai, obrigada, Cláudio, querido, tá me dando os corações. Ai, a gente vai atingir a nossa meta, será? Gente, tô ganhando os corações aqui na live. Quer dizer que, ó, tá fazendo sentido. 21 mil corações. Gente, agradeço. Que legal. 50% da meta foi atingida aqui dos presentes. Ai, que alegria, gente. Quer dizer que tá fazendo sentido ao coração de vocês, né? Que alegria, gente. Então, eu queria que vocês entrassem em contato com isso, gente, porque, sabe, a gente precisa, eu tenho pedido muito isso nas minhas orações, de verdade, gente, eu tenho falado muito para Jesus que eu quero experimentar Ele, sabe, eu não quero que seja uma teoria, eu não quero conhecer Deus, não quero conhecer Jesus de ouvir falar, mas eu quero conhecer Ele de contigo andar. Eu não quero chamar Jesus, não quero ter Ele como um irmão distante. Eu quero que Ele seja o meu irmão, eu quero que Ele seja o meu amigo, eu quero sentir que Ele caminha comigo. Então, gente, a gente tem que fazer essa oração para que a gente possa levar a sério a palavra dEle, sabe? Para que a gente possa ter experiência com Ele, para que a gente possa confiar, para que a gente possa entregar os nossos caminhos a Ele, os nossos medos, as nossas inseguranças, o medo do futuro que a gente tem. Por que nós estamos tão ansiosos, gente? O mundo está sendo um mundo de pessoas ansiosas, pessoas depressivas. Por quê? Porque a gente não confia na palavra de Jesus. A gente acha que Ele se esqueceu de nós. A gente acha que se a gente não fizer com a força do nosso próprio braço, as coisas não vão dar certo. A gente acha que nós vamos ser esquecidos, a gente acha que a gente vai ser rejeitado, que ninguém vai gostar de nós. Gente, enquanto umas portas se fecham, Ele abre outras, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se pessoas saem da nossa vida, pessoas que a gente ama, não tem problema, porque Ele certamente vai colocar outras pessoas que vão nos amar de uma forma mais verdadeira. Porque se alguém sai da nossa vida porque acha chato, acha besta a gente falar de Jesus, a gente querer caminhar com Jesus, a gente querer fazer coisas ou deixar de fazer coisas que nos afastam de Jesus, é porque essas pessoas não nos amam de verdade. É porque essas pessoas só estavam com a gente porque era conveniente para elas. Então não era uma relação verdadeira, genuína. Porque se for, gente, as pessoas vão se alegrar com a nossa alegria. Então, quando a gente confia que antes do nosso ventre, Jesus já tinha nos escolhido, a gente não teme o passado, a gente não teme o futuro, porque a gente sabe que a nossa vida está sendo cuidada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo nosso Pai, pelo nosso melhor amigo, que é também o nosso irmão.
que cuida, que zela, que ama e que não vai deixar com que nós fiquemos sozinhos, com que nós fiquemos perdidos. E assim, gente, é claro que no mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então não pense que não é porque você está escolhendo por Jesus, não é porque você realmente está entregando a sua vida a Jesus, que você não vai ter aflições, que você não vai sentir angústia, que você não vai sentir dor, que você não vai, né, se sentir desagradado. Você vai. Porque no mundo, gente, enquanto nós estamos sob a condição humana, nós vamos ter aflições. Porque faz parte da nossa humanidade. Só que tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham ânimo, porque eu estou com você. O que difere, gente, a caminhada com Jesus com aqueles que não têm Jesus é que nós temos esse amparo real, nós sentimos isso. Ele renova, sim, as esperanças do nosso coração a cada novo dia. Entende? Nós não estaremos sozinhos. Essa é a diferença. Quando a gente está vivendo uma vida no automático, uma vida sem essa presença de Jesus, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais pesado, sabe? A gente sente aquela angústia que parece que aperta o coração, aperta o peito, e você sente até, às vezes tem gente que sente até falta de ar. Mas quando você caminha com Jesus ao seu lado, você pode estar passando pelo vale da morte, pelo deserto, mas ele caminha contigo e ele vai arrumar um jeito de te lembrar que você não está sozinho, de que você é amada, de que você é amado. Gente, nós alcançamos a meta dos corações. Que incrível! Gente, que legal! Eu tô muito feliz. Ai, gente, que especial! João e Cláudio, muito obrigada, porque vocês foram grandes colaboradores aqui, viu? Muito, muito obrigada, gente. Ó, e você que não enviou presente oficialmente, dá os coraçõezinhos aqui. Vamos tentar chegar a 30 mil corações. Já vai me ajudar muito. Por favor, continua dando, ó, dá 2 toquezinhos na tela. Ó, a Camila me enviou rosa. Obrigada, meu amor. Esté, você tem o próximo passo a dar, sabia? Sério, Cláudio? Como assim? Me conta mais disso. Me conta mais, Cláudio, que você tá sendo profético, eu acho. Mas é isso, gente. Essa imersão agora, deixa eu contar para vocês um pouquinho. Eu ainda vou continuar lendo, tá? Ainda tem uma parte da Bíblia que eu quero trazer para vocês. Mas eu quero só rapidamente passar um pouquinho para vocês o que eu vivi nesses dias lá no retiro que eu fiz. Foi um retiro maravilhoso, foi um retiro muito especial mesmo, assim, me surpreendeu. E eu vi, gente, que às vezes nós temos questões familiares, né? Por exemplo, abrindo aqui com vocês, tá? O meu pai, ele é super cético, sabe? Ele não me apoia muito nessas questões, assim. Então, até mesmo, né? Ele não gostou muito que eu fiz esse retiro cristão. Para vocês verem que eu tenho as minhas lutas, gente. É que, claro, eu não vou ficar falando, até porque eu tô expondo uma outra pessoa. Então, não são coisas que eu vou ficar compartilhando ali nas minhas redes sociais, mas eu tenho muitas lutas, gente, que vocês nem imaginam. E então, assim, às vezes é dentro da nossa própria casa, sabe? As nossas batalhas. A minha avó, por exemplo, é muito católica, então também para ela vocês nem imaginam as coisas que ela já me falou, né? Por eu estar seguindo um caminho que parece ser diferente, né? Só por não ser da mesma religião que ela, por exemplo, né? Tem toda uma batalha muito grande. Desde quando eu era criança, era assim, né? Eu comecei numa igreja evangélica, eu tinha 15 anos, e eu ia escondido, gente. Eu falava que eu ia ao shopping e eu ia para a igreja. Quem sabia era meu avô somente. Por isso que eu sempre falo, né, do meu avô Estevam, que foi como um pai para mim e era também o meu melhor amigo, né? Ele sempre me apoiou, ele que me levava na igreja. Muitas vezes eu falava que eu ia no shopping, eu estava indo na igreja, colocava minha Bíblia na bolsa e ia. E ninguém sabia, nem minha mãe sabia, né? Só meu avô. Ele me levava e depois me buscava. E então, assim, gente,
eu vivo muitas lutas também, tá? Não pensem que é fácil, que é simples. Infelizmente, gente, a religião que deveria ser, né, uma coisa onde a gente se unisse num bem maior, né? Cada um com as suas crenças, mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar. Por mais que eu não concorde, eu preciso respeitar. Se nesse momento é o que faz sentido para você, eu não tenho que tentar te convencer de nada, eu não tenho que te condenar, não tenho que te julgar, não tenho que achar que eu sou melhor que você. Eu tenho que simplesmente fazer a minha parte, que é viver aquilo que eu creio, viver aquilo que eu acredito, ser essa demonstração do que eu quero, do que eu acredito. Eu preciso, se eu sigo uma religião que eu acredito, né? Se é uma religião que tem Jesus como o centro, o que Jesus ensina? Respeito, amor, mansidão de espírito. Então eu preciso ser isso, ser a demonstração disso para você e não querer te condenar, não querer te julgar, não te achar, né, te proibir de algo, te condenar por algo, te julgar por algo. Isso não tem nada a ver com o que Jesus prega, gente, com o que Jesus ensinou. Só que muitas vezes, olha aí, nós temos guerras no mundo por conta de diferenças religiosas. Porque um quer ser melhor do que o outro. Então, assim, isso é muito complexo, né? Só que quando a gente põe os nossos olhos em Jesus, a gente se fortalece e a gente tem essa convicção de que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 caírem à minha esquerda, à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingida. Nada acontecerá a mim, porque os meus olhos estão nele, porque ele me dirige, porque ele me protege, porque ele me ilumina. Isso não significa que eu não terei aflições, eu terei, porque claro, nós somos feitos de carne e osso, né? Nós temos coração, nós temos sentimentos, então é claro, quando nós somos ofendidos por alguém que a gente ama, talvez a gente até consiga, né, não se identificar com aquilo, não levar para o pessoal, mas isso exige treino, né? Isso não é tão simples, especialmente quando é alguém da nossa família, quando é um namorado, quando é uma amiga, uma melhor amiga, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é uma avó, quando é um avô. Mas nada é impossível para Deus. Deus blinda o nosso coração e Deus também transforma os corações. Mas é Ele quem transforma os corações. Não somos nós. Eu não transformo ninguém, gente. Eu não mudo ninguém. Por isso, às vezes, vocês falam, Esther, obrigada, você mudou a minha vida. Não, é mentira. Eu não mudei a sua vida. Eu posso ter sido um canal de Jesus para que a sua vida fosse transformada. Mas é Jesus que te transformou. Por meio da sua autorização, por meio da sua busca, do seu sim a Ele. Entendeu? Tem uma seguidora muito querida minha, acho que ela não tá aqui agora, ela se chama Fran. Não sei se ela... Fran, você tá aqui? Ela foi minha aluna do curso Caminho do Coração, que foi um curso que eu escrevi, um curso de autoconhecimento, né? E das lives que eu fazia também lá no Instagram, né? Lives para desacelerar e tudo mais. E ela, gente, eu acompanhei o processo dela muito de perto, né? E ela tinha uma forma de pensar, tinha uma forma de se comportar e ela foi muito transformada, né? Eu vi assim mudanças nela que eu fiquei assim muito feliz, muito emocionada, né? Ela virou outra pessoa. No início, às vezes eu não respondia, tava fazendo live, às vezes eu não consigo, gente. Vocês estão vendo aqui, vocês estão me escrevendo coisas, ó. Thaís Matos mandou oi, boa noite. O Márcio Silva mandou, me escreveu coisas aqui, já te respondo, Márcio. O Fê mandou, enfim, Val, Augusto, olha só, o Cláudio falou, Estel, seu próximo passo é amar aqueles que não demonstram pleno amor por ti. Amém, Cláudio, já estou exercendo isso, viu? Já estou treinando isso. Recebo, viu? Enfim, o Juliano mandou, a Edmara mesmo,
Enfim, gente, um monte de gente mandou aqui, ó, Nath, e muitas vezes, gente, eu não consigo responder, mas não é por mal, é porque eu tô falando, eu tô seguindo uma linha de raciocínio. Se eu for ficar parando toda hora para responder os comentários, eu não consigo seguir com uma linha de raciocínio, né? Então, eu não consigo muitas vezes ficar parando para responder todo mundo. Tem os momentos certos para isso. E aí, essa seguidora, né, essa querida Fran, ela ficava, muitas vezes, ela escrevia na live, Esté, por que você tá me ignorando? Ninguém gosta de mim, ninguém me responde aqui. Enfim, ela tinha, né, um senso de rejeição muito grande. E isso foi sendo trabalhado, né? Eu fui ajudando ela vê que assim, não tem nada a ver com você. Você é amada, você é querida, eu gosto de você, né? Olha a relação próxima que eu tô tendo a você, não é nem com 5 nem com 2% dos meus seguidores que eu tenho essa relação. Enfim, ela foi fazendo o curso Caminho do Coração, que era esse curso meu, né? E e ela foi, né, ela foi mudando e tal, até que ela, nossa, gente, ela virou outra pessoa, assim, e ela não aparecia de jeito nenhum, ela morria de vergonha. Aí teve uma imersão que ela participou, que ela até ligou a câmera. Eu não acreditei quando eu vi, eu falei, Fran, você tá com a câmera ligada, que linda. E uma mulher linda, gente, um bocão, assim, nem precisa de preenchimento. Falei, Fran, me dá um pouquinho dessa boca linda, uma mulher linda. E eu falei, como que você não aparecia? Como isso? Como que você se escondia a esse ponto, né? E assim, gente, foi uma grande mudança. O processo dela foi muito feliz de eu acompanhar e eu nunca vou esquecer dela, porque realmente foi algo assim que mexeu, me tocou muito, né? Porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Ela se permitiu viver essa mudança. Ela deu sim, gente. Ela deu o sim para que Jesus tocasse no coração dela. E muitas vezes, sim, Jesus fala com a gente através do nosso irmão, através do outro. E eu faço essa oração. Quando eu vou ligar uma live, eu peço, Jesus, Espírito Santo de Deus, fale ao meu coração. Que seja você falando e não eu. Que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E não aquilo que eu quero falar. Me usa para a tua vontade. Eu faço essa oração, eu faço esse pedido. Então, gente, o mérito não é meu, não. O mérito é seu. Primeiramente é dele, né? Pela graça dele, ele está aqui falando com a gente, com você e comigo, porque tudo que eu falo, eu sou a primeira a escutar o que eu tô falando, né? Eu sou a primeira a escutar a minha voz. Então, tudo que eu tô falando é o que eu preciso aprender mesmo, é que eu preciso levar comigo, carregar comigo, viver aquilo que eu tô falando. Então, assim, primeiro ele fala com a gente e aí tem o nosso aceite disso que ele está falando. Então, se a mudança de fato acontece, é porque a gente está permitindo que ele atue em nós. E isso é muito especial, gente. Isso é muito lindo. Eu falo que Jesus, ele é muito gentil, ele é muito educado. Ele bate a nossa porta e a gente aqui tem que deixar ele entrar. Ai, amém, Edi. Amém. Ela falou que eu tô cheia do Espírito Santo. Amém. Estou mesmo, gente. Que live boa de se ver e de se ouvir. Ai, que linda, Si, Major. Obrigada, meu amor. Transbordo na vida das pessoas. Amém. Wesley. Esté, tava com saudade das suas lives. Obrigada, Nath. Ai, que linda. A Ana Almeida falou, Esté, te acompanho há algum tempo. Muito feliz em te ver nos caminhos do Pai. Gente, eu tô tão feliz, porque olha isso, né? Eu tenho tantos seguidores que falam que já me acompanham há um tempo, que já sentiram coisas boas comigo, mas eu tô feliz, gente, de verdade, assim, eu tô feliz, eu tô emocionada em ver vocês felizes por mim, sabe? Eu tô recebendo um carinho tão grande, um apoio tão grande, assim, tô me sentindo abraçada por vocês, gente. Eu tô muito feliz, muito emocionada mesmo com isso, porque de fato eu sinto que eu tô vivendo um mergulho, né? Eu tô conhecendo Jesus de uma forma muito mais profunda, muito mais íntima. Eu acho que por mais que eu sempre tive essa conexão muito forte com Jesus, né, gente? Desde criança, assim, sabe? Eu sempre busquei muito a Ele. Mas chegam momentos da nossa vida que a gente precisa, de fato, falar: é isso. É um sim. E é um sim, gente, que é assim, aquele checkmate. Não vai dar mais pra você conciliar as coisas. Ou é ou não é, sabe? Não vai dar pra ficar em cima do muro. E isso se sair de cima do muro. Então, quando a Edmara, minha seguidora, que tá aqui também, falou lá no Instagram, por que, Esther, que você... O que você acha que mudou?
E eu vou falar, gente, sem vergonha, porque eu quero falar, eu tô me colocando aqui transparente, vulnerável, porque vocês têm que ver que eu não sou perfeita, que a gente é igual. As fraquezas de vocês são iguais às minhas. E eu falo, eu não assumia Jesus publicamente, digamos assim, né? Não me posicionava porque eu ficava em cima do muro. Porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha. Então eu vivia de uma certa forma em cima do muro. Eu sempre amei Jesus, eu sempre falei dele, né? Mas de uma forma mais subjetiva, talvez. Porque eu não tinha esse aceite total ainda. E esse aceite total, gente, ele vem na hora certa, ele vem no momento em que nós estamos preparados, preparadas. Não sou católica, Evelyn. Eu falo que hoje eu me identifico, né, indo numa igreja evangélica, mas eu falo que principalmente eu sou apaixonada por Jesus. Eu falo que João Davi. João Davi, aqui é uma live devocional, nós estamos falando sobre medo. Você vai ser muito bem-vindo se você quiser se conectar a este tema com a gente. Tá bom? Caso você não seja essa a sua praia, você pode se retirar da live, tá bom? Porque realmente aqui é uma live pra gente falar sobre Jesus. E você tá falando coisas que não são verdadeiras. Coisas que não são legais. Então acho que você tá meio por fora da live. Então, amores, é isso, a gente sair do muro, sabe? A gente de fato se render, sabe? Se render a Jesus e falar: Jesus, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Eu quero te conhecer como pai, eu quero te conhecer como amigo, como irmão. Mas não um irmão distante, eu quero te conhecer como um melhor amigo. E Deus, eu não quero te conhecer como Senhor, eu quero te conhecer também como Pai. E entregar todos os nossos caminhos a Ele, gente. Entregar as nossas relações, entregar a nossa vida profissional, entregar a nossa vida financeira, entregar tudo que se passa no nosso coração, os nossos desejos, as nossas ambições, entregar as nossas inseguranças, a nossa vergonha, o nosso. Enfim, gente, entregar tudo mesmo, sabe? Fazer essa. É uma postura de rendição. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo a ti. Que seja feita a tua vontade. Quantas vezes a gente fica insistindo numa profissão, a gente fica insistindo num jeito de falar, a gente fica insistindo num relacionamento, a gente fica insistindo numa compra de uma casa, a gente fica insistindo num sonho, a gente fica insistindo num projeto, porque a gente quer, mas muitas vezes não é o que Deus tem para nós. E quando a gente está nessa postura de entrega, de rendição total, a gente confia que Ele cuida de nós e que Ele tem o melhor para nós, que pode não ser do nosso jeito e pode doer por conta disso. Pode sim, gente, às vezes dói, às vezes, principalmente acho que quando é algo que a gente tem um apego, seja um apego a alguém, seja apego a um relacionamento, seja um apego a um formato específico de, de trabalho, um apego a um jeito específico, até mesmo assim, de se portar, de se vestir, de um apego a, sei lá, vamos supor, você falar, é verdade, gente, 31 mil corações. Gente, que incrível! Muito obrigada, hein? Hoje superamos, nos superamos, gente. Eu amo que essas lives a gente sempre se supera. Às vezes a gente toma atitudes, a gente tem decisões erradas porque a gente quer fazer do nosso jeito e a gente não entrega completamente, a gente entrega em partes. E o entregar em partes, gente, eu entrego a minha vida profissional, mas se eu tiver que ir para fora do país, não, aí eu não quero, né? Não, aí já é demais, né, gente? Ó, como é que curte? É só você dar 2 toquezinhos na tela, Laís. Agradeço muito! Então vocês percebem que às vezes a gente está vivendo em cima do muro? Às vezes você fala, eu entrego esse relacionamento. Aí Jesus vai lá e te mostra que essa pessoa não tá na mesma sintonia que você. Você vê que a coisa não tá dando certo, não tá fluindo mais, mas você continua insistindo, porque você, afinal de contas, você ama essa pessoa.
Mas no seu coração, Deus já te deu um não. E você continua insistindo. Por medo. Por isso que o nosso tema também da live é medo. Porque tudo se resume a medo, gente. Tudo. Tudo se resume a medo. O medo de perder, o medo de ficar sem, né? O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo da escassez, o medo da não aceitação, que eu acho que entra em rejeição, o medo do abandono. Enfim, tudo se resume a medo. O medo de não conseguir algo melhor. Às vezes fala, não, eu quero essa casa é perfeita. Mas você tá sentindo no seu coração, você faz uma oração e você sente, putz, nada tá dando certo, nada tá fluindo, eu fiz uma oração, eu tô fazendo um jejum, eu tô conversando com Deus todo o tempo e a coisa não tá fluindo, acho que não é pra ser. Mas eu quero tanto essa casa porque ela parece ser tão perfeita pra mim. Você não entregou tudo. Você ainda tá achando que você sabe o que é melhor e você não sabe. Então você ainda está em cima do muro. Então, amores, isso tudo é medo. Medo, na verdade, vem dessa não. E o medo vem da não confiança, da não aceitação dele como o nosso Pai mesmo, sabe? Como o Senhor da nossa vida, como o centro do nosso coração. Porque quando a gente tem Ele como o centro da nossa vida, quando a gente está com os nossos olhos firmes nele, a gente confia, a gente descansa, gente. Porque se a gente crê nele, a gente crê que as obras dele na nossa vida são perfeitas, são maravilhosas. Então, com certeza, vai ser algo para o meu bem. Talvez não algo que me agrade a primeiro momento, talvez não algo que agrade a minha personalidade, o meu ego, mas vai ser algo que me leva para mais perto dele. E é por isso que eu me alegro. Eu não me alegro, gente, a gente precisa entender isso. Tem uma diferença entre eu agradar o meu ego, ser do meu jeito, ser como eu quero e aceitar aquilo que Deus tem para mim. Reconhecer como bom, como perfeito, como agradável. O que significa ser perfeito e agradável? Significa que vai ser agradável ao meu coração? Talvez não. Porque talvez o meu coração esteja cheio de mim, esteja soberbo, esteja cheio do meu ego. Não vai me agradar, porque não é do meu jeito, não é para agradar a Stephanie. Mas vai ser a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, porque me leva a mais perto dele. E se eu sentir isso, que eu estou mais perto dele, aí eu vou sentir paz. Porque, gente, estar perto do Pai, estar perto de Jesus, é bom demais. É a única coisa real, é o amor mais verdadeiro que existe, gente. O amor de Deus por nós é o amor mais puro e verdadeiro que existe. E aí eu quero ler uma última coisa aqui para vocês, que está em Romanos, que diz assim, ó. Romanos 8, 26. 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes, gente, nosso coração está tão tomado pela insatisfação, pela raiva, pelo próprio medo. Nosso coração está tão cheio de nós, está tão soberbo, está tão orgulhoso, está tão vaidoso, que a gente nem sabe como orar. A gente às vezes está tão decepcionado, tão frustrado, né, tão insatisfeito, que a gente nem sabe como começar a orar, como começar a falar com Deus, como começar a aceitar o que Ele tem para nós. Mas aí diz, o Espírito Santo, que habita em nós,
Porque Jesus se foi para que o Espírito Santo de Deus habitasse, viesse sobre nós e habitasse em nós. Todos nós temos o Espírito Santo em nós. Só que a gente pode ter isso, podemos estar distantes do Espírito Santo, sensíveis a ele ou distantes dele. Mas todos nós podemos sentir o Espírito Santo de Deus, desde que a gente trilhe a nossa jornada, né, faça e se dedique a isso, a estar sensível a ele. Então, gente, olha só. Deixa eu ver, vocês estão falando aqui várias coisas, né? Vaidade é de Deus. Calma aí, gente, não ouvi aqui. O que foi? Ai, será que estão falando aqui? Peraí. Não. Depois eu respondo aqui, tá, gente? Peraí, senão eu vou perder o foco. É a primeira vez aqui e você, linda, tem um brilho de Deus. Amém. Amém, amore. Então, amores, como tá dizendo aqui em Romanos. Calma aí que eu perdi aqui, gente. Ai, meu Deus, calma. Como tá dizendo aqui, o Espírito Santo. Gente. Meu Deus, calma aí. O que aconteceu aqui? Gente, eu perdi. Como assim? Olha que doido, o WhatsApp deu algum problema aqui, gente, que ele simplesmente apagou a conversa minha. Apagou aqui o que eu tava lendo. Mas enfim, amores. Será? Nossa, que doido isso. Calma, gente, desculpa. O WhatsApp doido aqui. Ó, só pra. Oi, Anek. Olá, Firmino. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Boa noite. Já tô aqui no finalzinho da live, tá? Ó, 34 mil corações. Muito, muito obrigada por isso, gente. Então, só pra gente finalizar, eu queria falar pra vocês que muitas vezes a gente tá com o nosso coração cheio de medo, cheio de incertezas, cheio de insatisfações, e a gente nem sabe como orar, a gente nem sabe como começar essa conversa com Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Gente, isso já é falado, isso já é previsto. Muitas vezes a gente não sabe como orar e a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus se manifeste por nós. O próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele age quando nós não sabemos agir. Deus, ele sabe, Jesus sabe, gente. Jesus veio para cá e se permitiu vir como homem, como humano, para que ele pudesse mostrar para nós que ele sabe tudo o que a gente sente, tudo o que a gente passa. Ele sentiu na própria pele dele. Ele conhece o nosso coração, ele sabe. E ele sabe que muitas vezes a gente não vai saber como orar. A gente vai estar com o coração tão cheio de nós que a gente não vai ter acesso, a gente não vai conseguir acessar o nosso Pai. Mas nesse momento a gente precisa entregar, fazer a gente entrar nessa postura de rendição. Jesus, eu não sei como orar agora. Eu estou cheia de mim, eu estou com meu coração angustiado, eu estou com meu coração apertado, eu estou com meu coração ansioso, eu estou com meu coração insatisfeito, eu estou com ódio no meu coração, eu estou com sensação de desânimo, eu estou me sentindo fracassada, eu estou me sentindo rejeitada. O verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18, perfeito. O que o João mandou aqui, João? O que você tinha falado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, perdi. Mas, entende, gente? E aí a gente tem que fazer a gente tem que entrar nessa postura de entrega. Espírito Santo de Deus que habita em mim, age. Jesus, eu te entrego isso que eu tô sentindo.
eu nem sei como orar, mas eu te entrego o meu coração. Eu te entrego esse medo que está tomando conta do meu coração. E aí, gente, o Espírito Santo que habita em nós, ele faz esse trabalho por nós. Ele leva a nossa oração, que a gente nem sabe qual tem que ser, ele leva essa oração a Deus Pai, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente fala aquilo que a gente nem fala nada, mas é essa verdade do coração, é essa intenção do coração que ele leva com uma canção bela, suave ao nosso Pai. E um coração quebrantado, gente, um coração humilhado na presença de Deus Pai, é um coração restaurado, é um coração liberto. E foi isso que eu aprendi nesse retiro que eu fiz, nesse retiro cristão. O quanto a gente muitas vezes está achando que sabe alguma coisa e na verdade nós estamos cheios de teorias, estamos cheios de nós mesmos, estamos com o nosso coração orgulhoso, estamos com o nosso coração ansioso, estamos com o nosso coração realmente cheio de nós mesmos, cheio do nosso ego, cheio de vaidades, cheios de preferências. E aí a gente precisa se render à presença de Jesus e falar: Jesus, eu não sei como orar, eu não sei o que é o melhor para mim, eu não sei para onde eu tenho que ir e eu não quero saber, porque eu quero que seja feita a tua vontade para mim. Eu te entrego as minhas preferências, eu te entrego os meus desejos, eu te entrego as minhas certezas, eu te entrego tudo aquilo que eu queria, que eu quero e que eu acho que é o melhor para mim. E eu entrego a ti, Jesus, porque eu sei que, na verdade, eu não sei de nada. Porque as minhas escolhas estão todas baseadas no meu ego, no meu eu. Então me ensina, Jesus, a fixar os meus olhos em ti, a firmar os meus pés na tua direção. Espírito Santo de Deus, eu te entrego agora todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, toda angústia, toda ansiedade, todo medo que está no meu coração. E Jesus, transforma a minha vida, transforma meu coração, transforma a minha mente, para que eu possa desejar, para que eu possa querer somente aquilo que vem de ti. Tira todo o medo e põe a tua coragem, põe a tua autenticidade, põe a tua alegria, põe aquilo que é do teu querer. Essa tem que ser a nossa oração, gente. Que a gente tenha essa coragem de realmente entregar os nossos caminhos ao Senhor. Que a gente tenha a coragem, gente. E quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Mateus 6, versículo 6. Amém. Fê, obrigada pela contribuição aqui. Somos, João. Então, amores, que a gente tenha esta coragem, que a gente possa entregar os nossos medos. Os medos, eles se manifestam, eles se expressam de diferentes formas. O medo se expressa às vezes através da dúvida, às vezes através da ansiedade, às vezes através do desânimo, às vezes através da desconfiança, né? Da insegurança, desconfiança. Então, vamos entregar os nossos medos ao Espírito Santo, porque a gente não tem que fazer nada. O nosso papel, gente, é simplesmente entregar. Entregar, pedir pelo Espírito Santo e entregar o nosso coração a Ele. E falar: Jesus, no íntimo do seu coração, gente, lá no seu quarto, sozinha, sozinho, você falar: Jesus, pode entrar. Toma conta do meu coração e lava o meu coração. Eu te entrego tudo,
porque eu sei que me amas e eu sei que estás comigo. Eu sei que cuida de mim e eu quero me sentir amado por ti. Que essa seja a nossa oração, gente. Que a gente possa se permitir sentir este amor, sentir este cuidado, sentir esta força que vem de Deus, nosso Pai. Ai, também amo você, Di. Amo vocês todos, gente, ó. Então é isso, meus amores. Uma boa noite para todos nós. Que live, hein? Que live mais transparente da minha parte. E é muito bom, gente, poder contar com vocês, poder abrir o meu coração, me expor mesmo e ter a certeza disso, sabe? De que todos nós somos iguais. A gente às vezes atravessa situações que parecem ser diferentes, mas na verdade não são tão diferentes assim, né? Todos nós experimentamos dos mesmos sentimentos, mas talvez através de justificativas diferentes. Então, às vezes o meu problema é diferente do seu, mas o sentimento por trás desse problema, o que está sendo sentido, o que está sendo experimentado no coração, é o mesmo sentimento. Então, todos nós estamos juntos nesse barco e vamos pedir, vamos clamar realmente para que Jesus seja quem está dirigindo este barco. Vamos fazer esta entrega total a Ele, ao Espírito Santo de Deus, porque Ele intercede por nós. Quando a gente não sabe como orar, clame ao Espírito Santo de Deus, clame a Jesus, porque Ele certamente virá nos resgatar, virá trazer águas fluidas, águas limpas ao nosso coração. Ele traz esse amor, ele traz essa paz, ele traz essa força, ele nos lembra que realmente não estamos sozinhos. Tá bom, amores? Contem comigo sempre, eu conto muito com vocês. Mais uma vez eu agradeço também por todo esse apoio que eu tô recebendo nessa nova fase. É tão engraçado isso, gente, porque na forma pode parecer que nada mudou, né? Porque, tipo assim, eu já falava de Deus, eu já era uma pessoa, né? Vocês já me conheciam, já sentiam coisas boas comigo, mas ao mesmo tempo tudo mudou. E vocês acho que também estão sentindo isso, né? Que eu tô diferente de alguma forma. Então, que alegria ter vocês em mais uma fase, em mais uma autodescoberta minha. E vamos nessa, lindezas, que venham os próximos capítulos, os próximos passos e que nós estejamos ainda mais juntos e mais firmes nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe a todos nós e que a gente possa iniciar amanhã a nossa semana, segunda-feira amanhã será dia 18 de setembro de 2023, que tenhamos uma semana de muito amor, de muita sabedoria, de muita alegria e de muita confiança em Deus, de que Ele cuida e intercede por nós. Um beijo, uma boa noite e depois vocês vão encontrar essa live de novo lá no YouTube. Tá bom, gente? Um beijo de novo.